noite! Boa noite, gente. Hoje a nossa live está sendo hoje à noite. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a nossa convidada é a Lê Brit. E o nosso assunto é sobre a graça. Já pediram várias vezes para falar sobre esse assunto aqui. E hoje é um dia... E nós vamos falar várias vezes desse assunto aqui. Na verdade, tem que fazer uma sequência, né? Boa noite, Ale! Eu demorei um pouquinho, gente, que esse horário pra mim foi uma loucura aqui em casa. Deixa eu... acho que você que tem que mandar, Ale, o convite, não é? É você que envia pra mim. Você que envia. Boa noite. Isto. Tem um branquinho. Boa noite. Boa noite. Então, você tá com fone? Eu tô sem. Tô sem. Ah, que bom. Eu acho que vou tentar fazer hoje sem. Pra ver. Vocês estão me escutando bem, gente? Me falem aí, tá? Sim, tá bem baixinho agora. Quando tava você sozinha, tava ótimo. Agora tá baixinho. Ô, Dani, fala pra nós aí, aproveita que você entrou. Como que tá o meu áudio? Meu áudio tá bom? Ou tá muito baixo? Fala aí também, Ale. O da Ale eu acho que tá bom, né? Eu consigo te ouvir. É? O meu tá baixo? Deixa eu ver se eu consigo um fone. Gente, a Sabrina sumiu. Eu vou ver se eu consigo fazer com esse aqui. Gente, aqui em casa tá uma loucura por causa de fone. Não, Liz! Vou ver se eu consigo. Que a última vez que eu usei esse aqui eu fiquei traumatizada, que a Liz derrubou meu celular. Vai lá pra você assistir com a Ayla. Vai lá pra você assistir com a Ayla. Gente, tava todo mundo calmo aqui em casa, tá? É só começar a live. O que acontece? É assim. Agitação. Tava todo mundo calminho aqui hoje. Peraí. O que você quer? Você quer escrever? Vamos escrever? Mamãe te deu lá, ó. Eu aumentei. Tá no máximo. O meu também tá no máximo. Agora os faltam. Ó, melhorou demais agora. Você quer fazer xixi? Pode fazer. Você tá de fralda, amore. Ó, melhorou. Ficou maravilhoso. Você tá de fralda, Liz. Vai lá, papai. Amor. O que foi, Liz? Nossa, olha aqui, ó, pra você escrever. Você tava tão quietinha, meu amor. Ah, gente, vamos lá, vamos tentar. Aleluia. Melhorou? Tá muito bom. Melhorou demais. Que bom. Agora eu é que vou ter que abaixar meu volume, que ficou muito alto pra mim. Ó, nós hoje vamos falar sobre a graça, né? Tantas pessoas já pediram para falar sobre a graça aqui no Instagram. E hoje eu coloquei a enquete aí, né, para você, né? O que você entende sobre graça? E as pessoas responderam aquela resposta que a gente costuma ouvir, né? Favor imerecido. Sempre as pessoas respondem assim. Mas aí eu achei interessante que uma das respostas, que foi a do Levi, que ele falou, né? Graça é favor imerecido, mas não é
mas não é desculpa para libertinagem. Ele usou essa expressão, né? Mas engraçado, gente, que quando eu penso sobre a graça, sabe quando tá tão longe para você sobre, né, libertinagem? Muito pelo contrário, eu queria até começar dizendo, né, que a graça, sabe, Jesus não pegou leve, ele pegou mais pesado. Parece que ele começou a falar assim, nossa, agora Jesus aliviou. Não, ele disse assim, olha, vocês adulteravam, né, só pelo adultério mesmo, mas agora se vocês olharem, olha aí, quando Jesus veio, então eu acredito que Jesus meio que, tipo, se vocês podiam, né, sem o Espírito Santo habitando dentro de vocês, não pecar, agora é que vocês conseguem mesmo, né? Então, eu acredito que quando eu não penso na graça sobre algo que ficou mais leve, sabe? Ai, agora é a graça, não. Eu acredito que agora nós temos a possibilidade de sermos mais próximos de Deus e mais santos nele. Mas vamos lá, vamos por calma, né? Vamos fazer uma oração, né, Ale? E eu quero hoje deixar você falar bastante. Eu anotei ali 3 versículos, mas eu quero, muito provavelmente você vai falar esses versículos que eu anotei, mas eu quero deixar você nos dar essa aula, né? Porque você tem professores, que é o pastor Alex Linhares, que o ministério dele ia falar da graça. Os posts dele é sobre a graça. Então, você foi muito instruída. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. Então, nos fale. E é tão bom que essa live vai ficar salva. E talvez ela vai ela vai abrir o entendimento de muita gente, né? Amém. Que ainda hoje hoje fala-se muito da graça, né? Que delícia, né? Fala-se muito da graça e eu sou uma das pessoas que aprendeu. Eu vim de uma conversão e eu tenho aprendido muito com os jovens, né? Com os pastores que têm pregado essa mensagem, uma mensagem que eu desconhecia mesmo na igreja, tá? Então a gente vai orar, amém? Para começar. Aleluia. Você ora para nós, Ale? Amém. Pai, eu quero te agradecer e te louvar. Obrigada, porque o Senhor, através daquela cruz, nos trouxe a graça. Aleluia. Que é sim esse favor imerecido. Amém. Mas nós queremos te louvar, Senhor. Porque hoje, nesse dia, em 2020, nós temos a tua presença em nós, aqui neste lugar. Amém. A tua graça reinando nas nossas vidas. Por intermédio de Jesus. Queremos te agradecer, porque o Senhor vai vir nos ensinar mais. Amém. Eu tenho certeza que o teu Santo Espírito vai falar através de nós. Nós não temos nenhuma sabedoria se não vier do alto. E nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Aleluia. Vem, Senhor, com a tua sabedoria e o teu ensinamento. Nós colocamos as nossas vidas de cada um que está aqui nesta live agora ao vivo, que vai ouvir, Senhor Jesus, este vídeo, para que seja ampliada a visão, que seja ampliada a mente para o entendimento dos teus segredos. Eu te louvo e te agradeço e entrego tudo em tuas mãos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, falar sobre graça, você já introduziu muito bem. Graça é como você falou e como as pessoas falam. É um favor imerecido. Sim, ele é imerecido, porque a gente não merece. O que a gente merece é o inferno. O que nós merecemos é a condenação eterna. Mas Jesus, na sua infinita bondade, mesmo antes da fundação do mundo, ele se dispôs ao resgate. E isso já é um anúncio da graça. Desde a fundação do mundo, né? As pessoas acham que Deus... Adão e Eva pecaram. Deus não sabia... Gente, Deus sabia de tudo, né? Deus sabia que um homem poderia... Ele avisou, não
não coma do que Ale, você... Ale, o Oi, seu tá travando aqui pra mim. Você tá perto do seu modem? tá normal. Tá, né? Tá normal. Ela quer um garfo. Tá travando um pouquinho. Você Você quer quer conversar sair? de novo? Não, sai e volta. Tá bom. Só você, eu não vou terminar não, porque é pra não... Aí você sai e volta. Peraí, Liz, toma aqui, ó. Toma aqui. Só um minutinho. Põe essa mãozinha aqui. Cadê essa mãozinha aqui? Cadê a Lê, gente? Cadê a Lê? Põe essa mãozinha aqui, ó. Agora faz assim. Olha isso, a mãozinha. Cadê a Lê? A Lê, volte, volte, volte. Mãe, Oi, amor. mãe, Hum. mamãe. Cadê você, Ale? Aí. Aí. Pronto. Sim, pode continuar. Então, Deus sabe de todas as coisas, inclusive da incapacidade do, do ser humano. Ele sabia, quando ele falou com Adão sobre o fruto da árvore da vida, ele sabia que Adão poderia errar, entendeu? Ele sabia de todas as coisas. Então, antes da fundação do mundo, o cordeiro foi imolado. Então, foi antes da criação dos seres humanos. Então, já tinha um plano de redenção. Isso é muito Aleluia. importante a gente afirmar isso, e entender essa parte, que Jesus, ele já se fez cordeiro antes até do erro do homem. E Isso isso muda é tudo, graça. né? Isso muda Isso tudo. é graça, né? É favor imerecido. Não merecemos, né? E eu queria trazer algo que o Senhor falou no meu coração há um tempinho atrás. E eu queria trazer a graça num contexto que às vezes as pessoas não vão falar assim, nossa, mas esse texto para falar sobre graça. E eu queria que vocês acompanhassem no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. E nós vamos ler a palavra do Senhor, fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É Aleluia. um versículo que as pessoas aplicam muito para a questão de a condenação do homem, né? E sobre redenção. E a graça tem tudo a ver com redenção. Mas eu vejo que hoje, nas instituições religiosas, nós temos um ensino diluído e muito pouco aplicado, mediante as escrituras, do que realmente é graça. Hoje nós vivemos em dois extremos. Ou na lei, ou na graça superabundante, né? Essa graça imensa que as pessoas falam que pode ser confundida, como você falou no começo, da questão de libertinagem. Muitas Porque igrejas... às vezes a gente, por exemplo, pregar sobre a graça, né? Hoje, se a gente escolhe pregar sobre a graça, parece que você não pode falar sobre pecado, sobre, né? Deixar o seu erro, sabe? Parece que você tá assim, não vai por essa linha, não, sabe? E, uai, eu acredito que o equilíbrio das coisas é tão completo, a Bíblia é tão equilibrada, né? Sim.
Mas é interessante que esse é um extremo e existe o outro. E o extremo da lei é muito complicado. Tem muita igreja que vive no extremo da lei. E esse extremo anula a graça da nova aliança. Mas Qual é o eu extremo da lei? acredito que a internet caiu muito isso. Que a internet trouxe muito. Os jovens, eles já não acreditam em qualquer coisa, Ale. Os jovens hoje, eles já não estão assim, quê? Né? Hoje a gente tem o YouTube. Antes nós não tínhamos nada para, muitas vezes, até olhar o significado, né, de alguma coisa. Hoje a gente tem acesso a outros pregadores que não são só os da sua igreja. Então hoje o negócio, assim, os jovens, eles estão, muitos deles estão ensinando seus pais, né? Eles estão se convertendo, crescendo rápido em Jesus, e ensinando os seus pais, né, sobre a não serem religiosos, a abandonar essa lei pesada que tornou tudo tão assim, sabe? Tudo tão distante, nos afastou de Deus. Mas continua. Mas ainda tem muita igreja que coloca um jugo gigante nos jovens. E eles não conseguem ficar. E é complicado. E essa vertente da lei muito pesada, como você falou, muito pesada. Por quê? A lei, ela é a regra. E hoje muitos vivem um evangelho de regras. O evangelho, eu conheço muita gente que fala assim, eu não quero saber de igreja não, a igreja não pode nada. Você não pode fazer nada, você vai para a igreja, né? Pelo amor de Deus. E tem muita igreja que vive assim, debaixo de jugo de opressão, de pastores que querem mandar na vida das outras pessoas e falam, você pode, você não pode, e anula a graça do Espírito Santo habitante. Porque quem pode falar alguma coisa sobre você é só quem te conhece. Nenhum ser humano te conhece mais do que o Espírito Santo. Sim. E aí viver nessa vida de regra te engessa de um jeito complicadíssimo. E por outro lado, nós temos uma graça... O que você fez, Liz? Oi. Pede desculpa para ela, Liz. Vai lá pedir desculpa. Oi, gente. Criança é uma delícia, né? É uma delícia. Você é boa mãe, Sabrina. Amém. Você tinha que estar aqui há 5 minutos antes da live para poder dizer que eu sou uma boa mãe. Ô, Liz, vai pegar sua bola. Vai pegar sua bola de Imogen lá que eu vou jogar com você. Pega a bola que nós vamos jogar. Pega a bola lá que nós vamos jogar. Pode ir falando. Nós vamos a gente vai sobreviver aqui, entendeu? Dá tchau. A Liz gosta de aparecer, tá, gente? Dá tchau. Dá tchau. Nós vivemos um outro extremo. O extremo da graça, onde a graça ela pode ser eu posso tudo também. Aonde eu vivo do jeito que eu quero. Não tenho domínio nenhum. Domínio quem faz sou eu. E mediante essa palavra aqui de Romanos, no capítulo 8... Eu lembrei da música do André. Pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim, né? É linda, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, um dia falando comigo, ele me disse algo muito interessante. Ele falou para mim assim, filha, hoje em dia existe uma forma que o diabo trabalha muito na vida dos jovens, vida dos que estão dentro de religião, né? Porque Jesus, ele é maior do que a religião. Sim. É o que eu sempre falo, Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, Jesus não é... Ele não encabeça religiões. Jesus é o Cristo.
Ele não é cristão, ele é o Cristo. Quando a gente escuta isso, dá um alívio, dá? Dá um alívio. Dá um alívio, dá uma paz. Escutar isso dentro de uma igreja dá uma paz, dá uma vontade de, eu vou ficar aqui. Né? Eu acho que... Porque, gente, as pessoas, elas são inteligentes. O Senhor nos deu inteligência. Então, muitas vezes a gente está ali, né, ouvindo a palavra e está dizendo assim, gente, eu não conseguiria sobreviver aqui. Eu não consigo ser alimentada aqui, né? É muita ignorância. Às vezes é um negócio tão ignorante. E as igrejas que pregam ignorância atraem pessoas ignorantes. E aí vai fazendo aquele clubinho ali. E às vezes elas se repartem como ignorância, criam seus filhos em ignorância, né? E aí fica aquele negócio. Então, assim, e às vezes um fica ali, né, com uma mentalidade mais sã, mas ele não tem força, porque a igreja é a cara do pastor, né? Mas aí o recém-convertido, que às vezes, no meu caso, por exemplo, que às vezes vai por um convite, né, de um jovenzinho que gosta de andar com ele, eu tinha minha turminha, então muitas vezes você tá indo na igreja, mas tem uma coisa errada, você fica assim, gente, tem que ser mais do que isso. E aí quando você descobre Jesus, você se converte a Jesus, aí você chega no nada mais importa, né? E aí você começa a falar, meu Deus, como que eu sou livre? Aí você é capaz de suportar, ouvir até asneira e conseguir falar assim, eu vou tirar um proveito dessa asneira, até como não ser, né? Mas eu acredito que hoje os jovens, eles estão se convertendo e está se tornando cada vez menor o número da ignorância. Eu acredito nisso, que a ignorância, ela tá... Aí nós estamos caindo num outro extremo, que é o de todo mundo se achar que tem muito conhecimento, né? Aí a gente está criando uma outra religião, sabe? Um outro tipo de religião, de que todo mundo sabe tudo, que todo mundo é muito bem informado, né? E aí aqueles conceitos válidos que nunca deveriam ser quebrados se tornam, assim, perdidos no meio dessa igreja tão não ignorante, né? Que tem tanta gente que se acha dono da verdade, né? E que prega essa entre aspas, esse liberalismo, sabe? Muitos conceitos, eles precisam ser preservados. E hoje, Ale, tem pastores que nem pregam mais o Antigo Testamento. Eu conheço umas igrejas aqui em BH que não pregam mais o Antigo. Se nós não vermos Jesus em toda a palavra, nós precisamos ver Jesus em toda a palavra. Ele tem que se encaixar, para fazer sentido, ele tem que se encaixar em toda a palavra. A gente precisa olhar para Davi enxergar Jesus ali. A gente tem que enxergar Jesus na criação. Eu amo aquele versículo de João, né, que fala no princípio era o verbo, né? Então, assim, você precisa enxergar Jesus em toda a história, senão começa a não fazer sentido. Se você criou uma outra religião e você vai sentir falta. Eu gosto muito da ideia de que... ideia não, né? Do pensamento de que tudo na palavra é para nos levar a Deus. Jesus é o caminho para Deus, né? Então, quando nós chegamos em Deus, não tem mais lugar para ir. A gente já chegou no lugar que a gente tinha que chegar, né? E isso é muito sério, né? Porque Jesus, o Espírito Santo e o nosso Deus poderoso, né? Criador de toda a terra. Esses três, eles são tão completos, né? Cada um no seu lugar. Deus, sabe, houve essa necessidade, né, de ter esse Jesus que nós conseguimos nos identificar, esse Espírito Santo que habita em nós e nos faz ser poderosos nele, né? E esse Deus que é o nosso alvo de lugar para chegar, de estar. Então, assim, isso é tão completo, é tão simples ao mesmo tempo, que se a gente começar a achar que pode tirar coisa daí... Se Jesus foi aquele que foi imolado desde a fundação do mundo,
E lá no Novo Testamento, em João, e João fala que Jesus é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus desde o princípio. Nós estamos falando da mesma era, da mesma passagem, do mesmo Sim. Cristo. Sim. E da mesma graça. Sim. Mas Sim, o mesmo Deus que deu leis aos homens para cumprir, é o mesmo Deus que veio e cumpriu todas elas, porque ele sabia que os homens não conseguiriam. E é o mesmo Deus que fala para nós, em Cristo Jesus, que não há mais condenação para aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Sim. Só que o que acontece hoje é que parece que a salvação está por meio, ainda continua, né, por meio de coisas, ou de condutas, ou de roupa, entendeu? E algo que o Espírito Santo falou que é muito poderoso no meu coração, foi muito forte, tem pouquíssimo tempo que o Espírito Santo falou isso para mim, foi assim, ele falou para mim, filha, como que é uma pessoa livre? Eu te criei para quê? Para liberdade. Sim. E a liberdade que eu te criei é uma liberdade abundante. Como você tem vivido? Você tem vivido essa liberdade? E eu comecei a conversar com o Espírito Santo e responder. E aí ele me fez uma outra pergunta e ele falou assim, e como as pessoas têm vivido? Aí eu fui pensando, né? E ele falando, filha, hoje é muito simples, repare. Hoje as pessoas vivem uma falsa liberdade. Essa falsa liberdade, por causa de um ensino do diabo, tá travado? Deu? Tô te ouvindo. Voltou. Voltou. Pastor Alex Linhares. Contribui para nossa. A gente começou falando da live que esse é o seu assunto, né? Você é o nosso pastor inspirador. E eu acho lindo a forma que o senhor prega a graça, né? De uma maneira responsável. Mas, comente aí, tá? Para nós. Onde eu parei? Ai. Não estava, não estava conseguindo lembrar aqui, me distrair. Mas qualquer ponto que você voltar vai dar no mesmo. Fala, Arthur. Sem brigar vocês duas. Onde eu parei, Arthur? Agora, então vou voltar ao raciocínio. O Espírito Santo ministrou meu coração fazendo perguntas para mim sobre a questão do que a gente vê no cenário hoje das igrejas, sobre liberdade. E eu comecei a responder o Espírito Santo sobre aquilo que ele vem me perguntando. É verdade. Você estava falando aí, sobre a salvação ancorada em mecanismos humanos. Aí a gente começa a falar assim, esse vai, esse não vai, né? Esse tá, esse não tá. Gente, se fosse assim, era fácil demais, era só doutrinar a igreja. Doutrina a igreja e todo mundo vai ser salvo, que gracinha. Né? Só que não, né? Só que não. Mas o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e perguntou para mim como que é uma vida de um preso. E eu falei, nossa, Jesus, eu não sei. Eu vou falar de uma forma meio simplista, porque, né, eu nunca fui presa, não é mesmo? Sim. Mas ele me perguntou sobre isso e ele falou para mim assim, filha, a vida que o diabo tenta colocar sobre julgo sobre os meus filhos é igual a de um preso.
E ele falou para mim, um preso... Aqui, Ale, o pastor, você ainda tá aí? Se você tiver, queria muito que você viesse um dia comigo. Eu te mandei mensagem lá no direct, mas acho que você não viu lá. Mas qualquer coisa depois te chamo no zap, né? A Ale me passou o seu WhatsApp. Mas eu queria muito você um dia com a gente, conversando também. Pode continuar, Ale. E o Espírito Santo começou a me perguntar sobre isso e ele falou para mim assim, o preso, ele comete um delito e ele é pego, né? E ele paga o preço e fica preso. E depois que ele fica preso lá durante um tempo, existem as leis, e durante um tempo, depois de um tempo que ele está ali, acho que um terço da pena, ele pode ficar em liberdade condicional. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, é assim que o diabo tem aprisionado numa falsa liberdade os meus filhos. Em liberdade condicional. E eu falei assim, mas como assim, Jesus? E ele começou a falar comigo sobre a questão da lei. Deus não aniquilou a lei, ele a cumpriu, é diferente. Aliás, que você começou aqui falando sobre, ele deixou mandamentos mais duros, mais fortes. Sim, sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá, como você falou, a condição de viver em liberdade. Só que as regras impostas pela sociedade dentro da igreja deixam as pessoas com um peso muito grande nos ombros, um jugo muito grande. E em vez delas viverem em liberdade total e plena com o Senhor, mediante o que a palavra de Deus fala, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei agora do Espírito e da vida faz parte de nós. Não a lei simplesmente da regra. Entendeu? Então o Espírito Santo falou para mim, meus filhos têm vivido em liberdade condicional. E toda vez que eles fazem algo que está errado mediante a lei, o diabo, o acusador, ele vai lá e fala que você pecou, você vai para o inferno, se você rolava totalmente na lama, que não tem salvação. Em vez das pessoas buscarem o Espírito Santo e ao pé da cruz e falar, me ajuda. Jesus, eu confesso que eu sou um pecador e eu preciso do Senhor e não há mais condenação para aqueles que creem, que estão em Cristo. E a liberdade plena ser vivida. Não, a liberdade é condicional. O que acontece com um preso que está em liberdade condicional e é pego em outro delito? O que acontece com ele? Ele volta para a prisão. E é isso que o Espírito Santo falou para mim foi um impacto muito forte. Sim. E ele falou comigo, meus filhos não vivem na minha graça, no meu amor. Eles vivem no jugo de lei. E não só a lei, que a lei do Senhor ela é boa. Eu não estou falando dessa lei de coisas tipo, todos nós sabemos que não devemos matar, que não devemos roubar, sim, que não devemos cobiçar. Isso faz bem a nós. Eu estou falando da lei dos homens, da lei dos demônios, que a palavra de Deus fala que no final dos tempos nós viveríamos sob julgo de doutrinas de homens e doutrinas de demônios. E é nesse sentido, essa lei opressora, que em vez de te fazer caminhar com liberdade de escolha, no sentido assim, eu não vou pecar, eu tenho a escolha de não matar ninguém. Eu tenho a escolha de não adulterar, de ser uma pessoa correta, de ter os princípios dentro do meu coração, os valores de Deus dentro do meu coração. Isso é escolha, né? Eu tenho essa escolha de andar mediante o que a palavra diz. Isso também é andar na lei. Mas essa lei, ela é boa e agradável, e ela não é peso.
Mas as pessoas escolhem viver em julgo de eu não posso usar uma roupa, eu não posso fazer nada, tudo. Olha, se o pastor ficar sabendo que o meu pastor tá aqui na live, gente. Meu Deus, eu não posso falar isso, o pastor tá aqui. E outra coisa que o Espírito Santo falou para mim há muitos anos atrás, que acho muito importante também falar aqui, sobre a questão dos pastores. As pessoas têm temor dos pastores, mas não têm temor de Deus. Porque não pecam diante do pastor, mas pecam diante de Deus o tempo todo. Então, essa lei opressora, aonde e muitas vezes o meu também pastor não pode ficar sabendo. E crê também que o pastor tem autoridade e nós não temos, né? Essa falta de paixão pela palavra é resultado dessa mentalidade. Porque quando você está em Cristo, Ele é irresistível. Ele é irresistível. Você se apaixona tanto que você passa a não se alimentar do que vem ali somente da igreja, né? Você chega em casa e você está tão apaixonado que você quer conhecimento, sabe? Você mergulha. Então você entende que Ele nos deu autoridade. Não deu autoridade só para aqueles que foram consagrados ou que tem algum cargo ou que é alguma coisa. E aí a sua oração, ela é válida, né? Então você entende que você não tem que ficar enchendo lá final de culto, ore por mim. Então, assim, é uma igreja até mais leve, né? A igreja que não está nessa ignorância, ela é uma igreja mais leve, porque é uma igreja que se encontra para se conversar mesmo, né? Uma igreja que encontra para falar assim, tô precisando tanto que você ore por mim aqui, né? Colocando toda a expectativa nos homens, e é uma igreja que acaba idolatrando seus líderes. E isso é nojento. É nojento, né? Porque a gente começa, como você mesma disse agora, se importar mais em agradar aos líderes, né? E perto dos líderes a gente tem um comportamento e não se importa de que esse comportamento, Deus está nos olhando e dizendo, meu filho, o que está acontecendo, né? Oh, meu Deus! Olha para você ver como a graça estava presente no Antigo Testamento. Vocês se lembram, gente, quando Davi, o Senhor falou para ele, você quer cair na mão de quem, Davi? Você prefere cair na mão dos homens? Dá licença. Ou você quer cair nas minhas mãos, né? Você quer o quê? Deus, eu prefiro cair nas tuas mãos. Davi conhecia essa graça. Então, assim, Liz, ai meu Deus, eu vou deixar o meu celular cair. Davi conhecia Deus. Ele sabia dessa graça maravilhosa, né? Que é o nosso Deus. Oh, meu Deus. Eu acredito que o Novo Testamento é o desenho da graça. Só desenhar para você. Só desenhar. Até porque o Velho Testamento é a sombra do Novo. Sim. Aponta para o Novo, aponta para Jesus. Né? A lista está cheia de graça. Ela é cheia de graça, ela é linda. Oh, Jesus amado. Eu tô com medo dela derrubar meu celular. Pode falar, Lê. Nós devemos entender que o Espírito Santo tem para nós uma vida de liberdade. Aleluia. Foi para a liberdade que Ele vos libertou. Gente, olha esse versículo. Foi para a liberdade que eu libertei vocês. É dizer a mesma coisa, né? Deixa eu desenhar. Tem coisa mais desenhada que isso, né? E aí vai dizer em Gálatas 5. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que eu vos libertei. Não se deixem cair de novo sobre um jugo de escravidão. Tipo, nossa, eu tive todo o trabalho para poder mostrar a vocês um novo caminho. E vocês aí, sobre o jugo de escravidão, né? Gente, o véu já foi rasgado, você tem livre acesso, você não tem que viver sobre o jugo de opressão. Você pode, né? Você tem acesso a este Deus, você é cheio deste poder. Ele te deu autoridade para pisar em demônios, né? Me lembra o versículo aí, Serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões. Tudo que é de maldade nesse mundo, você tem
autoridade para entrar na sua casa e mandar o mal embora, né? E dizer, em Cristo Jesus eu tenho todas as bênçãos nas regiões celestiais, né? E receber sobre a sua vida. No Espírito você pode viver, né, essa realidade de que quem tem o Espírito tem o fruto do Espírito, que você vai ter amor. Você não precisa ficar desesperado dizendo, Deus, me dê amor. Você em Cristo Jesus, você tem amor. Se você tem Jesus, você tem amor, você tem paz, você tem alegria, você tem vida, né? Você tem bondade, olha. E tudo isso nele mesmo, né? A palavra diz, de graça eu te dei e de graça também. De graça vocês recebem, de graça dei, né? Nós somos como um rio, o Senhor em nós é um rio que flui. E eu gosto de dizer que a gente não tem que ficar prendendo-se, né? Hoje Deus tem algo novo para nós, essa unção que está aqui. Eu não sei se vocês conseguem ser sensíveis onde vocês estão, mas eu estou sentindo uma unção aqui na minha casa, algo lindo, gostoso. Um desejo, sabe, de ouvir Jesus, de ficar com Ele, né? E isso é poderoso e nós podemos... É acessível a todo que clamar. Não tem regra para você, meu amor. Se você clamar, você vai ter essas águas. Não tem que fazer nada. Você simplesmente precisa clamar. A obra é essa, crer. Creia. Creia. E você vai receber dele. Amém? Amém. É tão lindo o fluir do Espírito. A palavra nos diz que ele nos transportou do Aleluia. reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Essa mudança de reinos, mudança de governo. Sim. Né? O governo da obra da carne, que tenta fazer com que a gente fique abatido, o condenado, né? Sem Jesus nós estamos já condenados. A gente começou a live falando sobre isso. A graça é favor imerecido. O que merecemos é a condenação eterna. É estar longe do nosso Salvador. É o que merecemos. Mas Ele, por sua infinita graça, sua infinita bondade, Ele nos transportou desse reino de condenação, reino de trevas. Jesus é a própria luz. O reino era de trevas e Ele, com a sua luz, nos resgatou e nos transportou para o reino de luz. Sim. O reino do conhecimento, o reino da elucidação da mente, o reino onde a gente é livre. E sabe o que é lindo? Deus, gente, não tem nenhum problema com os seus questionamentos. Deus não tem nenhum problema com você querer muitas vezes saber por que, Deus, mas isso aqui, nossa, isso aqui. Quando você chega diante da graça, tudo se explica. E você nem fica com muita vontade de perguntar muita coisa, não. É a lei que faz você, né? Porque vocês se lembram como era, gente, na geração passada? Quando os pais queriam fazer algo para os filhos, eu tô mandando e pronto, e você me obedece que eu sou seu pai. Hoje você vai falar isso para uma criança, falar assim, ela pega aquilo ali. Ela vai falar assim, por quê? Então a gente está numa geração, gente, que as pessoas querem saber, os jovens querem saber. Por que isso, pai? Por que vocês não usam isso? Por que você tem esse costume? Então não adianta mais ficar, sabe, muitas vezes colocando muita regra ali, porque o jovem vai falar assim, esse tem esquisito, hein? Nossa, Sabrina, eu falo muito isso aqui, ó. Eu falo muito isso aqui. O meu ministério é com jovens, né? E eu falo muito isso. Jovem, você quer falar alguma coisa com ele e ensinar? Você tem que falar motivo, você tem que falar por quê. Sim, tem que explicar. Não é você proibir a pessoa e falar, não pode. Não é isso. Você tem que mostrar para ele os motivos para ele escolher o certo. Não tem essa história, não. E quando você ensina, aí não importa onde ele vá. Aí fica mais fácil. Gente, eu me lembro direitinho de o Senhor ministrando no meu coração. Imagina que você quer mostrar, né? Você quer treinar a sua equipe. Você quer treinar a sua equipe sobre o dinheiro. Você precisa ensinar qual que é o dinheiro verdadeiro.
né? Porque senão vai entrar muita nota falsa aí, muito conhecimento, já viu? Os conhecimentos errados. Sim. E você precisa treinar a sua equipe para o que é certo, sabe? Para aquela nota que não é falsificada. O que é mais inteligente? Você ficar mostrando para ele todos os tipos de nota falsificada do mundo? Ou você dar uma aula da nota certa? Da nota verdadeira? Se você der uma aula da nota verdadeira, meu amor, pode vir a nota falsificada que for. Essa pessoa, ela foi tão bem preparada, mas se você ficar tão focada em ensinar, olha aqui essa nota aqui, como que essa falsificação é perfeita, todos os dias vai surgir algo novo. E uma hora essa pessoa vai cair. Mas quem conheceu, voltando para o contexto aqui, se você conhecer Jesus, se você se apaixonar por Ele, se você entender quem é Ele, você não andará em trevas. Por isso que ele diz, né? Quem me segue não vai andar em trevas, em confusão, em peso. Quem me segue não tem esse negócio de, né, você ondula, sabe? Um dia você fala, será mesmo que esse caminho? Não, se você entender quem é Cristo, você não andará em trevas. Aí vem quarentena, não tem igreja para isso, a igreja tá fechada, o pessoal tá meio esquisito, tá meio para lá, para cá, o pastor desanimado. Aí isso não te apaga, isso não te atrapalha, porque você entendeu qual é a nota certa. Concordo demais. Concordo demais. Eu vejo exatamente, o ensino da palavra nos leva à verdade, nunca à mentira. E a palavra de Deus, né, fala que em Jesus não havia sombra de variação. O que isso quer dizer? É que nele há a verdade, não tem como ser confundido. Se você conhece o verdadeiro Cristo, não tem pastor nenhum que vai falar lorota, que vai engolir. Não tem como comer comida estragada. Aquela história, né? Não tem como. Quem conhece o cheiro de uma comida saudável, quando cheira podre, a gente sabe. Sim, sim. Entendeu? E sabe aquela comida que você... Sabe aquela comida que você tá sentindo uma coisa esquisita? Você fala assim, tem uma coisa esquisita aqui, tem uma coisa que, né, nós somos feitos para reconhecê-lo, gente. Então por isso que muitas vezes o jovem, ele não é atraído, né? Eu não tô colocando também, né, porque tem jovem que muitas pessoas não querem, mas eu quero dizer que Jesus pregado certinho, é irresistível. É esse. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo uma coisa, existe um ditado no mundo que tem uma analogia com uma palavra bíblica, que fala assim, ó, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Só que a palavra de Deus fala que o martelo, ele esmiuça a penha. E querendo ou não, é a mesma coisa. Bate, bate, bate. Até quebrar. E a outra água bate, bate, bate até furar. São coisas semelhantes. Jesus é assim, ele vai batendo, fala assim, eis que estou à porta e bato. Quem abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele. Jesus é assim, só que ele não cansa de chamar. Então Jesus fica batendo a porta um tempão, um tantão de vezes. Até a pessoa abrir o coração. É uma realidade. Por mais que a gente, às vezes, ouviu alguma coisa errada no passado, por mais que a gente comeu uma comida estragada, porque a gente já comeu alguma comida estragada alguma vez, a gente já passou mal. Já falou, né? Já deu comida estragada para as pessoas. Mas o Espírito Santo, ele vai nos ensinando e também fazendo a gente crescer. Sim. Não tem como. Mas sabe o que é o triste? Sabe o que é o triste? É você nunca não crescer, não querer crescer e ter raiva de quem cresceu. Já viu? Porque hoje em dia eu tenho. Gente, eu vi o Ben-Hur, eu posso testemunhar aqui pra vocês. Aquele dia que eu brinquei, né, que eu achei que ele morreu, eu fui pesquisar. Porque eu confundi o Ben-Hur com o Billy Graham. Né, o Billy Graham que morreu. E aí eu vi lá, eu coloquei notícias, né? Sabe quando você põe no Google assim, ó? Como é que fala, gente? Ben-Hur, notícias. Aí sabe o que apareceu lá? Tá lá no Google. Ben-Hur deixa de pregar o evangelho da prosperidade.
da prosperidade e começa a pregar Cristo. Agora, no fim da vida dele, que ele tá velhinho. Eu falei, meu Deus, que bonito isso, gente. E tem pastores que estão, assim, muitas vezes sendo alcançados por essa onda, né? Por esse avivamento, porque eu acredito que a gente está vivendo um avivamento de palavra, sim, sabe? A palavra, ela tá sendo, assim, muito clara. Quem quer, recebe. Quem quer, aprende. Hoje a gente tem muito acesso, né? E o YouTube é muito novo. Quando eu me converti, não tinha internet. Não tinha internet. Era só a igreja que eu ia. Eu não tinha acesso com facilidade a outro tipo de ensino. Eu tinha que escolher um lugar e ali eu aprendia. Ou recorrer ao próprio livro ou à Bíblia. Mas quando você é novo, você não tem condição de, muitas vezes, julgar um ensino que você está recebendo de alguém muito mais competente, ali lendo sozinha a palavra, né? Você tem que ter, assim, uma carga muito grande. E também uma vontade. Eu me lembro que tinha jovens que liam muito a Bíblia. Eu não tinha esse costume, gente, de ler a Bíblia quando eu me converti. Era mais o que era ensinado. E eu não ficava assim também debatendo. Tipo assim, nossa, isso aí não era. Era assim o que me davam, eu comia. Né? E aí hoje a gente tem a internet. Então os jovens, eles estão se convertendo, chegam em casa e não conferir. Gente, os jovens estão no culto, falando assim, o que esse pastor tá pregando aí? Esquisito. Se eu olhar no Google, né? Eles dão uma referência de alguma coisa, deixa eu olhar se essa palavra tá certa mesmo. Mas peraí, isso não é desculpa não. Porque Sim. a palavra de Deus conta a história dos bereanos. Sim. Os bereanos conferiam tudo. Eles conferiam tudo. Hoje a gente tem mais ferramentas, mas a gente é indesculpável, né? Não, sim. Até porque hoje, mas depois que você descobre como você estava no evangelho de muita regra, você começa a se lembrar de quem já vivia de forma livre do seu lado, recebendo o mesmo alimento que você. E aí você começa a lembrar, assim, de inclusive, senhores, né? Senhores que entenderam Cristo, que entenderam Jesus, que entenderam que é a graça. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Porque hoje a gente tem jovens habitolados, que têm acesso a tudo isso, estão habitolados, estão, sabe, desse evangelho de regra, de muita acusação, né? Jovens. E nós vemos muitos senhores, né, que nem acesso à internet tem, mas entenderam a graça. Entende o que eu estou te dizendo? Levando agora para um outro contexto, para a gente não falar que é só culpa da internet, de conhecimento. Mas o que eu quero dizer é que hoje eu vejo os jovens com fome. Eu vejo muitos jovens com fome e eu aprendo com eles. Oi. Eu quero biscoito. Pode pegar lá, Ayla. Pega lá que eu abro para você. Mas continua, pastora. Pastor, tu te chama de pastora. Você é pastora, Lê. Pode pegar. Então, eu vejo que nós que temos a palavra de Deus em nós, temos o Espírito em nós, nós precisamos levar esse ensino verdadeiro, né? Esse bom alimento e trazer equilíbrio sobre esses dois extremos, da lei e da super graça. Trazer equilíbrio. Jesus nos trouxe para a liberdade, uma liberdade de escolha, de poder escolher o que é certo, o que agrada a Ele, e também de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Essa é a maior graça. Sabe o quê? É como o Senhor falou lá no Velho Testamento. Eu coloco nas tuas mãos a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Ela pega aqui pra mim. O Senhor, Ele coloca sempre diante de nós as coisas, o que devemos fazer. Ele fala assim, filho, vai por esse caminho. O Senhor nos avisa, Ele não nos deixa confundidos. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e o Espírito Santo fala assim, não vai não, não faz não. Quantas vezes eu estava indo às vezes no meio da rua mesmo, indo por um caminho, o Espírito Santo fala assim, não, vira à direita, vira à esquerda. E eu tenho certeza que, não aconteceu nada, mas eu tenho certeza que, sabe o que foi?
obedecendo o comando, houve um livramento. Entendeu? Eu creio que nós precisamos ficar mais atentos à voz do Espírito Santo, para que haja equilíbrio entre a lei e entre a graça. Para que a gente não possa ser aquelas pessoas bitoladas, como você falou, que só vivem nas regras, nem também ser aquelas que vivem na libertinagem falando que eu posso tudo. Não, você pode todas as coisas, mediante a escolha que o Espírito Santo colocar no teu coração. Você é livre para eu escolher a bênção, escolher o melhor, escolher o que o Espírito Santo falar ao teu coração. E isso é uma liberdade, meu Deus, que é impagável. Nada pode pagar essa liberdade que Jesus comprou para nós na cruz. E é por isso que a palavra diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não pode ser como um preso que fica assim o tempo inteiro. Aí eu não posso isso, eu não posso aquilo. E assim que eu for pego, eu volto para a prisão. Você não pode ser como um preso que vive em liberdade condicional. Sim. Você tem que ser como um livre, filho livre. E isso isso é libertador mesmo. De falar assim, eu não creio nas regras. Gente, tem coisas que o seu pastor e que na sua igreja vai falar para você por cuidado. Cuidado. Tem gente que vai falar assim, olha, eu acho melhor você não fazer dessa forma, não ter essa conduta. Bom, tem jovens que chegam às igrejas e que precisam mudar radicalmente seus guarda-roupas. Entendeu? Que precisam radicalmente mudar as amizades. E isso é tempo, mas aí você tem um direcionamento do seu líder te conduzindo, mas não te massacrando. O teu líder ele não pode impor sobre a sua vida. Ele tem que te orientar. A escolha é sua. Até porque as consequências da escolha vai vir para você, não vai vir do seu líder. Sim. Entendeu? Então, esse julgo que as pessoas, que é por isso que fala doutrina de homens, que colocam em cima de outras pessoas, isso é opressão, é prisão. É você viver uma liberdade condicional. E também existe o outro extremo, aonde tudo pode. Isso também pode te levar para um caminho de perdição. Então é bom a gente entender. O diabo não brinca de ser diabo. Enquanto tem muita gente na igreja, que é crente Raimundo, vai na igreja, todo mundo. Enquanto tem muita gente na igreja achando que eu posso estar no altar de qualquer forma. Que eu posso fazer o que eu quiser. Ah, Jesus... Eu faço tudo aqui. Eu sou um cara safado. Eu pego todas as meninas da igreja. Eu defraudo elas. Entendeu? Eu faço tudo que eu quero. Não aconteceu nada comigo. Tá tudo bem. Nossa, Lê, a nossa pessoa live já tá chegando ao fim. Nossa, tem uma hora que a gente tá aqui. Misericórdia. Eu tô passou muito rápido. Foi muito rápido. Gente, nós vamos ter que voltar para falar mais sobre a graça, né? Peraí, Liz. Eu vou encerrar essa live aqui e volto pra gente concluir, tá? Mas aí a segunda parte eu não vou salvar, não. Tá bom? Mas eu já vou me despedir, então, de vocês aqui e a gente volta, tá, Liz? Que Jesus abençoe vocês, gente. Nós vamos voltar fazendo uma segunda live sobre a graça, viu? Então vocês venham, não deixem de vir, porque eu vou convidar a Lê de novo, a gente vai ver um dia que dá para nós duas, né? E eu quero concluir aqui com Efésios 2:8, que diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Parece que esse versículo não existe, né? Parece que esse versículo não existe. E como que Deus nos conhece, né? Para que ninguém se glorie, né? Como Ele nos conhece. E Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo. Amém?
Então, esses 2 versículos, Amém. eu vou encerrar aqui e eu volto, tá bom? Para a gente poder concluir e orar. E em breve a gente volta para poder fazer mais uma live. Jesus abençoe, gente.